Boa noite. Vocês estão me escutando bem? Estão me escutando bem, gente? Tudo bem? Olá, Pedro sem barba. Vamos? Olá, meu bem. Vamos para a surpresa? Vamos, será que não espera a turma terminar de chegar? Tem um monte de gente ao A mesmo ideia tempo. é dar as boas-vindas. Vamos? Então vamos. Pipio, para, va, faia, faia. Para, va, faio. Todo mundo rasgou, menina. Quem é forte grita. Todo mundo todo mundo pega, menina. Quem é forte grita. Todo mundo menina. Quem bote na cabeça, menina. Muitas vezes assim, Pipio, para, vaia, va, faia, faia, faio. Para, va, faio. Pipio, para, va, faia, faia, faio. Para, va, faio. ah, obrigada, Pedro. Essa música é Faz uma Heroína, que é uma das composições desse espetáculo de teatro-canção, com dramaturgia e direção do Pedro, a partir de uma história minha, que é o que a gente está criando nessa residência artística no Museu Bispo do Rosário. Boa noite, agradeço muito a presença de vocês que já estão aqui comigo para essa primeira live de interfaces, arte e saúde mental. Eu queria dizer que eu não estou vendo vocês, mas vocês estão muito bonitos hoje. É muito bom estar aqui com vocês. E eu sou Jéssica Barbosa, atriz, doula, artista residente no Museu Bispo do Rosário, na Casa B. E junto com o Pedro, a gente faz essa residência artística lá. E eu vou te desconectar agora, para daqui a pouco chamar a mãe Celina. Obrigada por sua participação. Te espero aqui nas próximas, Pedro, que também é co-idealizador do Interfaces, Arte e Saúde Mental. Ele idealizou essas lives comigo. Diana acabou de entrar, uma figura importante, nossa colaboradora também no Interfaces, coordenadora pedagógica do Museu Bispo do Rosário. Bem-vinda. A gente vai ter que cantar uma música mais uma vez agora por causa da Diana, né, Pedro? Ela não viu. Então vamos. Vamos. Pipio, para, va, faia, faia, faio. Para, va, faio. Pipio, para, va, faia, faia, faio. Para, va, faio. Todo mundo rasgou, menino.
morte enfrenta, quebra o menino, quem é todo mundo tem seu passado, e que tudo parte na cabeça. A gente é isso, valeu, Pedro. Já tá aqui. Obrigada. Um beijo, até mais, pessoal. Obrigado pelo convite. E Interfaces, o primeiro de muitos. É isso. Valeu. Dadado chegou. Dadado. Tchauzinho. Então é isso, gente. Para quem está chegando agora, esse é o Interfaces Arte e Saúde Mental, uma proposição que é uma idealização minha e do Pedro dentro da nossa residência artística na Casa B, Museu Bispo do Rosário. Quando eu pari o meu filho, teve um momento assim durante o parto que eu quis desistir. Só que aí já não tinha mais opção, né? Ou eu paria, ou eu paria. Não dá, o filho não volta e fica lá, né? Quando tem que nascer, tem que nascer. E nesse momento eu vi uma corrente de mulheres me darem as mãos. Nessa corrente estavam minhas bisavós, minhas avós, minhas amigas, muitas mulheres. E foi nesse momento que eu decidi que eu ia parir. Nesse momento, eu senti no meu útero a força da criação. E foi aí, com o nascimento do meu filho, que eu quis saber sobre a história da minha avó paterna, de quem eu não conhecia nada. Nisso, eu comecei uma residência artística no Museu do Bispo, e lá eu comecei a descobrir que o meu quintal, ele é o mundo, e que eu posso falar do mundo através do meu quintal. Depois eu vou falar mais disso com vocês. Mas esse mês o Interfaces ele está participando da programação online do museu no mês da luta antimanicomial. E eu não sei se Mãe Celina já está aí, mas a Mãe Celina ela é uma Ialorixá, gestora no Centro Cultural Pequena África, que fica no Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. A região recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco, porque é o único vestígio material da chegada dos africanos escravizados nas Américas. E em 2016 ela foi consagrada princesa. Então eu queria ver se ela já está aqui, eu não sei, é a minha primeira live, né? Deixa eu ver. Estou aprendendo ainda, mas ela já está aqui. Estou mandando a solicitação para ela entrar. Oiê! Que alegria! Peço Boa primeiro a sua bênção. noite! Meu pai lhe abençoe, sua bênção também. Me dá licença, me dê licença. Agradeço em nome Muito de bom. todos por você Oh, abrir a sua casa, o seu espaço e estar com a gente aqui hoje, né? Nesse que último. alegria desse convite, né? E mais uma vez estar contribuindo com o Museu Bispo do Rosário, que foi uma experiência bem bacana, acho que foi 2018, se eu não me engano, estar lá naquele lugar mágico de tanta história, de muita história a ser contada, muita história a ser abordada, muita história a ser reconstruída naquele lugar, né? Pena que eu tive pouco tempo para estar lá e a gente
tem tantas tribulações, a gente acaba não retornando, mas eu pretendo falar para a Diana que eu pretendo retornar lá para uma visita com mais calma, né? E ali é um lugar de muita história, de muita uma energia, né? Que emana naquele lugar. E agora está com você aqui, tá, Jéssica? Obrigada por estar fazendo parte do Interface, né? Que é um assunto que até dentro da religiosidade a gente se preocupa muito a questão da loucura, né? Daquela loucura que não é tratada. Tem a loucura que é medicinal e tem a loucura que é espiritual. A gente vai falando disso mais para frente. Muito obrigada pelo convite. Eu vou começar Sim. fazendo uma proposta para quem está assistindo a live. Às vezes, a gente, na boa intenção, fica num discurso de igualdade, de que somos iguais ou que queremos que sejamos iguais, mas tem um lugar que a nossa educação, ela é uma educação, né, a educação escolar, a nossa cultura, ela é uma educação branca, cercada, sim, de preconceitos, e isso tudo está nas nossas bases de relação. E para que a gente, de verdade, a gente possa mudar alguma coisa, a gente precisa reconhecer, a gente precisa olhar para a gente. E aí eu queria propor para quem está assistindo essa live, quem está aqui com a gente, que colocasse uma pergunta no colo. Ficasse com essa provocação no colo durante essa live e tudo que a gente vai conversar aqui, que quais são os meus preconceitos? Senta essa pergunta agora no seu colo e deixa ela com você durante essa live. E aí eu queria que você me contasse o que é saúde mental dentro do candomblé. Vou só relatar um acontecimento de quando eu era criança. Eu sou a terceira Celina na família. Era minha avó paterna e uma prima paterna de nome Celina. Eu lembro que uns 6, 7, 8 anos de idade, a família viajava para Araruama, que os meus avós moravam em Araruama, e o papai sempre levava a gente de São Gonçalo para fazer a viagem para Araruama. Um desses finais de semana que íamos para lá, a gente não tinha hábito de ouvir conversa de adultos, mas nessa de brincar em volta da casa, eu escutei a minha tia perguntar para minha mãe se eu era normal, se eu tinha algum problema psíquico. Já que eu era a terceira Celina, a primeira Celina, avó, faleceu de loucura. E a segunda Celina foi de loucura. Isso restou eu. Chegou uma fase na minha vida que minha mãe teve que atravessar quase que o mundo para poder me inserir dentro da religiosidade, senão eu acabaria louca também. Então, estou falando que a loucura espiritual, que se a família não tiver essa ótica, né, de que, olha, papai conta, que eu não conhecia a avó materna, né? Papai conta que minha avó era uma médium, era uma indígena, era uma índia, e que ela via as coisas assim no ar, né? Ela olhava assim para as paredes, para o ar, e via as coisas que era uma médium de verdade, né? E a minha prima tinha a mesma coisa, de pressentir as coisas, de pressentir o que ia acontecer, e não foi tratado. Foi tratado como loucura e foi internado em manicômio, era tratada com remédio e a espiritualidade ficou distante. A minha mãe, percebendo isso, que já estava já dentro do terreiro também, já era para pertencer ao terreiro familiar, né? Que havia sorte de ter esse terreiro familiar, de tias, de vós, né? Todo mundo ali. E eu dentro do terreiro. Estou até hoje. Nunca tomei um Rivotril na vida, nunca precisei fazer um exame de cabeça, porque quando comecei a ter os primeiros sintomas de que não estou legal, não estou bem, a minha mãe já correu logo, me colocou e estou até hoje, a minha vida inteira dentro de terreiro. Então, a família tem que perceber isso, a família tem que entender isso. Porque se a família não começar a perceber isso, que nem todo mundo é de terreiro, mas todo mundo é de terreiro. Todo mundo pertence ao terreiro.
né? E Então, aí, uns vão até pela vaidade, mas no meu caso foi a necessidade mesmo. E estou até hoje. aham, E não abro mão disso da minha vida mesmo, né? Enfim. aham. Aí eu queria te perguntar assim, e o que que seria, de fato, a doença mental, a loucura, essa que talvez dentro da religiosidade não teria como dar conta? A religiosidade dá conta de tudo? Como é que é isso? Olha, a mãe de santo, né? Ela é mãe de todos os segredos. Ela é mãe de todas as situações. Ela é mãe quase que do impossível, né? Mas o evangélico usa essa palavra, né? A gente se apropria dela também. Mas não seja o impossível, porque a gente tem uma ligação muito forte com o orixá. E cada cabeça, ela pertence ao orixá. E cada cabeça tem um recado a dar. A gente tem um recado a dar, a gente tem alguma coisa a dizer. Essa cabeça tem alguma coisa a me dizer. Esse orixá quer me dizer alguma coisa, né? Então, cabe à mãe de santo a trabalhar esse ori, trabalhar esse filho, trabalhar até chegar ao ponto de que, olha, seu, seu problema é com o orixá. E tem as questões que é de médico mesmo, que eu não sou nenhuma louca, dizer que, não, pelo amor de Deus, né? O que cabe a mim, enquanto Yalorixá, eu vou até a profundeza do fundo do mar, entendeu? E como é que E tem, a gente consegue, como eu não sei, a gente consegue, a gente consegue. Porque só vem louco pra minha vida, né? Então, eu já tenho um know-how aí com essa tipo de situação, né? Então, é, eu tenho uma situação também de uma história que eu ouvi uma vez de um adolescente que ele estava tendo umas desordens, né? Saía matando animais, pegando galinha, matando galinha, uma série de desordens. hum, E que aí uma parte da família falou: olha, ele tá ficando louco, tem que botar no hospício, tem que internar. E o médico da família falou: olha, não é loucura, é alguma coisa de ordem espiritual. Ele tem que ir num terreiro para poder verificar isso. Foi feito o que tinha que ser feito. Ele hoje é do Jorei, ele não é do Candomblé, mas ele fez o que ele tinha que ser feito para poder controlar a situação. hum, E realmente era uma situação de ordem espiritual. Aí eu aproveito para te perguntar, como é que a gente pode reconhecer, de uma certa forma, aquilo? Eu sei que você é muito santa, né? Enfim, mas para a gente aqui, como é que a gente pode reconhecer quando uma manifestação corpórea, uma incorporação, ela é de ordem espiritual e quando é que ela é de ordem médica, né? Quando ela é de uma ordem que realmente traz uma perturbação para a pessoa que está vivendo aquilo. sim. O que acontece, Jéssica, assim, varia de pessoa para pessoa, né? Varia de cabeça para cabeça. Então, não tem um diagnóstico assim, é isso aqui, é isso é para isso, não. É de acordo com o que chega, com a demanda que vem até a mim, com aquilo que vem até o meu jogo, porque eu só vou saber, né, diagnosticar espiritualmente o caso desse filho, desse consulente, através dos cauris, né? Porque aí o orixá vai conversar comigo e vai dizer a procedência disso tudo, que é o que tem acontecido na maioria das vezes. Que eu sou um pouco psiquiatra, um pouco psicólogo, eu manifesto um pouco disso, né? Não que a gente quisesse, é porque tudo aparece para a Santa resolver. Enfim, e com os anos, né, com a convivência, então você já sabe os sintomas. Olha, é muito sono, é isolamento, não tem vontade de ver ninguém, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de uma irritação. São quase que os mesmos sintomas, como se fosse de ordem médica. Só que o meu olhar enquanto mãe de santo, eu estou vendo que, claro, daí já não é só olhar, né? É um combo de situações. Já é Exu falando, já é Orixá respondendo, e eu só vou para o jogo para confirmar
qual o problema dessa pessoa. Nada que um ebó não resolva, nada que um obi não resolva. Aí vai assim, com as coisas mais simples, até deixar a pessoa de pé. E ela vai decidir qual caminho que ela quer trilhar. Porque também nem é assim, também chegou, diagnostiquei e vai ficar careca. Nananina, não. Não. Não, tem todo um processo, porque a pessoa tem que me conhecer, tem que ter confiança em mim, vai ser diálogo e mais diálogo, eu dialogo muito com os filhos da casa, eu dialogo muito com meus clientes, eu dialogo com todo mundo, que o meu jogo dura 2 horas, porque 2 horas eu tenho que explicar, a pessoa não sabe como é que funciona, então eu tenho que explicar como que funciona, como que eu tenho que proceder. Né? Então, quando chega esse estágio, assim, que é orixá que está pedindo, primeiro passo a pessoa cai com a cara no chão. Deu com a cara no chão, querida, não tem para onde correr. Entendeu? Chega no terreiro, a pessoa está debilitada. Deu com a cara no chão, é suspender, vamos ver, vamos conversar, vamos dialogar, vamos dar ebó, resolver esses. São os princípios básicos. Né? E depois a minha interação com o orixá através dos cauris. O que aquele orixá quer para aquele filho para deixar ele de pé. Que for caso de internação, de que a medicina tem que resolver, aí sim, aí existe uma parceria. É o psiquiatra e a mãe de santo junto, é o que eu mais tenho aqui, né? E vamos embora. Trabalhando juntinho ali, ó. Juntinho. Até deixar a pessoa de pé e com a cabeça em cima do pescoço. Eu queria te perguntar em relação com essas questões mais de perseguição que a religiosidade africana ela sofre e que às vezes tem ponto de partida em questões, às vezes não, tem ponto de partida em questões que são sociais, que são desse preconceito, né? E essas confusões, assim, por conta dessa perseguição da religiosidade que é de matriz africana. Você podia falar um pouco? Posso. Ô, Jéssica, essas perseguições não é de hoje, né? Essas perseguições já existem desde do começo, né, da história brasileira, né? Então, nada é novo. Nada é novo. Aliás, aqui tudo se repete, né? É um ranço que eu vou te contar. Chega a embrulhar o estômago. Mas, enfim. É perseguição. Por que da perseguição? Olha, opinião minha, tá? De uma Celina de Xangô. É uma religião negra, né? A gente cultua orixá, a gente cultua os encantados, cultua os exus, a gente cultua para fortalecimento do povo preto. Então, politicamente falando, não querem que o povo preto se fortaleça, né? Para que deixar o povo preto forte? Para que deixar o povo preto inteligente? Para que dar estudo para o povo preto? Para que Mãe de Santo vai ter terreiro para fortalecer filhos de santo? Então, quanto menos tiver, mais enfraquecido o povo preto fica, né? É um pensamento meu, de Mãe Celina. Então, quanto mais agressões tiver, vai enfraquecendo o meu axé, vai enfraquecendo a minha espiritualidade, vai me enfraquecendo como mulher preta, vai enfraquecendo o meu bairro, vai enfraquecendo a minha periferia, vai enfraquecendo tudo que é meu de verdade, né? Que é meu povo, porque o terreiro foi feito desde que eu entendo como criança, para fortalecimento espiritual familiar. Depois vem a vizinhança, depois vem, entendeu? Então, fortalecimento para o povo. Então, uma vez que entram dentro do meu terreiro, vai enfraquecer meu terreiro, o axé enfraquece. A mãe de santo enfraquece. A mãe de santo desiste, ela fica com medo. Ela não vai querer mais pisar no terreiro. Estão invadindo, estão matando, estão infernizando. Isso é uma forma de enfraquecer toda a comuna negra, toda a comunidade negra, todo o povo negro. Porque ainda é um espaço altamente que as pessoas podem ir e se sentir seguro, pelo menos eram, né? Porque de um tempo para cá a gente tem mais segurança em lugar nenhum, nem dentro de casa. Enfim,
mas a gente conta com a colaboração, com o apoio, né, com a energia de Orixá e de Exu para tomar conta das nossas porteiras, dos nossos caminhos, né? Então, eu vejo essas invasões, eu vejo, já não é de hoje, né? Eu vejo como uma forma de enfraquecer mesmo, de enfraquecer toda a população preta do culto de matriz africana, que cultua orixá, que cultua o terreiro, que tem amor a orixá, é a forma que tem de enfraquecer e não deixar com que você caminhe, né? Não deixar que você chegue aonde você quer. Como se o povo preto não tivesse o dever, né? E de chegar a algum lugar, mas nós somos insistentes, nós somos resistentes, nós somos tinhosa, né? Então a gente diz que vai mesmo e acabou, não tem invasão certa, né? É isso. Eu vou contextualizar um pouco, assim, antes de introduzir a próxima pergunta para você, para quem está chegando agora. Esse é o Interfaces, Arte e Saúde Mental. Eu estou aqui com a Lorixá Mãe Celina de Xangô, gestora do Centro Cultural Pequena África. Eu sou Jéssica Barbosa, sou atriz, artista residente da Casa B. E tem uma história que eu até então desconhecia, apesar dela estar muito próxima de mim, que é o fato de que a população negra ela foi muito aprisionada em manicômios. Na colônia Juliano Rodrigues, na época da ditadura militar, a gente chegou a ter um contingente de 4.000 pessoas dentro do manicômio. E aí, quando você tem uma realidade de 4.000 pessoas dentro do manicômio, você se pergunta, 4.000 pessoas? Né? Gente pra caramba. Ou seja, coletivamente, quando chega nesse número, nessa estatística, né, absurda, a gente coletivamente, de alguma forma, é responsável por isso. E ano passado, tinha gente aí desse desgoverno, né, o despresidente, inclusive fora Bolsonaro, falando de volta de fora de verdade. Falando de volta de eletrochoque, falando de volta de manicômio. E nesse momento agora que está passando assim tão delicado, é muito importante realizar uma live como essa para falar sobre esse assunto. Sim, e aí, por isso que eu também estou querendo falar sobre essa realidade, que também foi uma realidade em Barbacena. Uma das próximas convidadas que a gente vai ter é a Daniela Arbex, a autora do livro O Holocausto Brasileiro, que conta essa história de Barbacena. É bem impressionante, porque quando você abre o livro, que vai vendo as fotos, a maior parte das figuras que estão no livro são pessoas pretas, são corpos pretos. Em Barbacena, a gente chegou a ter 60.000 pessoas morrendo dentro dos muros do manicômio. E 70% dessas pessoas não tinham diagnóstico de doença mental. Por que essas pessoas estavam ali dentro do manicômio? Por que na colônia Juliano Moreira e por que em Barbacena a gente chegou a ter 4.000, 5.000 pessoas dentro desses muros se elas não tinham esse diagnóstico, né, de saúde mental? Eram homossexuais, prostitutas, alcoólatras, pessoas que eram militantes, e muitas delas pessoas negras, corpos negros. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação desse aprisionamento desses corpos negros em manicômio, que tem por base esses argumentos científicos. Eles chegaram até a conseguir aprovar leis dentro do Código Penal. Teve uma lei que dizia que se a pessoa incorporasse o espírito, se ela tivesse uma manifestação corpórea, a penalidade dela poderia ser aumentada.
Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação que esses corpos negros, eles sofrem, né, dessa dita ciência e medicina. E eu não estou falando que a medicina e a ciência não existe, mas eu falo nesse lugar, né, de O que ditadura, acontece, isso, o que acontece, né, quer dizer, a maioria desses espaços, né, como eu tive o prazer de ir lá no Museu Bispo do Rosário, eu tive o prazer de sentir o que era aquilo ali, porque eu não tinha noção de onde eu estava, da porém. São espaços que eram fazendas, que eram cafezais, que eram esses diabo a quatro aí. Então, o espaço que os corpos pretos conheciam. Ali nasciam, ali cresciam, ali ficavam, ali morriam, né? Então, como que uma Iá ia praticar a religiosidade dela dentro daquele terreiro? Como? Como que ela ia exercitar? Como que ela ia cuidar daquelas cabeças que estavam apodrecendo ali ao lado dela? Como? Com toda a repressão, com toda a maldade, com toda a perversidade que tinha no entorno. É claro que a maioria ali não tinha problema mental. Tinha problema de muito pau nas costas, de muita chibatada, de muita maldade, de muita fome, de muita perversidade. A pessoa fica belolada, né? Então, é mais fácil tratar como louco, eu falo isso muito, é mais fácil tratar com o Rivotril do que assumir que tem problema espiritual. Então, se hoje ainda é assim, você imagina há anos e anos atrás, era melhor tratar. Como que ia botar 4.000 negros na rua? Como que ia dar jeito? Como que ia cuidar dessas 4.000 pessoas ditas como loucas? E estavam dentro do manicômio. Olha a redundância. Loucos dentro do manicômio e não saber se eram loucos. Bem loucos. É muito doido isso, né? Enfim, mas a alguém espiritualidade falou aqui, eu não sei, alguém que está presente, como que são coisas que acontecem como uma política de Estado, né? E é sim, verdade. cancela assim e acabou. Encerra o assunto. E quem Uhum, quiser comprar a briga vai apanhar também. Como é os dias que está vivendo hoje, gente. Eu estou falando que nada muda. Tudo uhum, se repete. Né? Quando eu vi lá no Bicho do Rosário, que eu senti a energia daquele lugar, que foi uma senzala. uhum, E ninguém nunca tinha me dito isso, eu não sabia. Eu saí de lá louca, saí de lá gelada, saí lá doida daquele lugar. Quantas cabeças não sofreram ali? Como em Araruama tem também, tem um manicômio lá também, onde minha prima ficou internada, que era a mesma coisa, sabe? Então é mais fácil tratar como louco do que imagina, 4.000 negros ali dentro, fortalecidos espiritualmente, sai de lá igual um bicho, né? Sai de lá no fortalecimento espiritual, sai de lá gladiadores, né? Mas eu não quero que isso aconteça. Eu quero que todo mundo enlouqueça mesmo. É o que a gente está vivendo hoje, gente. É o que a gente. Não é nada diferente. Só que nós estamos no manicômio, no manicômio não regrado, né? Desregrado, mas a gente está no manicômio. E sobreviverá quem tiver munido de uma força ancestral muito grande. Sabe? Então, foi uma maldade. E é uma maldade. Se você chegar no Pinel, não é diferente disso, não. Você chegar ali no Jurujuba não é diferente disso, não. Não precisa ir lá 200 anos atrás, não. Vamos para cá, para os dias de hoje. E algumas casas aí, a mãe está tratando o filho com remedinho, que é mais fácil tratar com remedinho do que dizer, ó, meu filho tem problema de macumba. É problema de Sabe, orixá. Cara, é muito louco sabe, isso. eu tenho uma outra pergunta para te Eu fazer, mas consigo. é porque eu Ô, preciso falar isso, Jéssica, assim. Jéssica, eu falo isso, que eu lido com isso desde quando eu tive terreiro. Eu lido com isso 24 horas por dia. Você é de Sim. macumba, não. Sou católica apostólica romana. Começa a abrir o jogo, até a tataravó era de macumba. Caramba, aí fica difícil, né?
É o que mais tem, Total. cara. É o que mais tem. Ninguém... Ah, não tem ninguém de macumba, não. Eu tô olhando. Não tem ninguém. Começa a abrir meus caurim, pula a blusa pra cá, pula a blusa pra cá. Aí no final. Ai, lembrei! Lembrou o cacete. Só eu que nasci Não, macumbeira. ontem, Só eu que nasci de macumba. Só eu, né? Sacanagem, ontem, né? uma situação que foi. Não, eu não gosto muito, eu não vou participar da live, porque eu não quero confundir minha cabeça. Eu não quero confundir minha cabeça com esses assuntos. É, É muito louco, né? de medo, coisa e tal. E aí eu até fiz um vídeo, e por isso que eu dei a pergunta para as pessoas, né? Sente com preconceito aí no seu. Se pergunte se você tem preconceito e Sim, fique com sim, essa questão. Porque, por sim. exemplo, o que que seria medo, né? Com relação a estar numa live com uma pessoa que trabalha a vida inteira com isso, que tem conhecimento e que, na verdade, vai elucidar muitas coisas, vai trazer luz, vai trazer conhecimento, que isso não quer dizer O que a filiação. gente não sabe, a gente aprende. O que a gente não sabe, a gente aprende. É óbvio. E a gente aprende com o outro Então, mesmo. Eu não fiz muito medicina, eu não sou médica, eu não tenho academia. sim, Mas eu lido com coisa na minha vida que, caramba, é só você usar a lógica, é só você usar a sua inteligência, a sabedoria. Dos orixás, é claro, né? Nem tudo a gente sabe. eu sinto que isso que as pessoas às vezes chamam de medo, eu não quero confundir a cabeça, elas são preconceitos, né? Tipo, eu fui Sim, criada numa família evangélica, é, até essa parte minha, né, da minha criação. Para trás, depois a gente conversa. Então, assim, mesmo sendo uma pessoa que nasceu na Bahia, que veio da Bahia, sempre a religiosidade de matriz africana, ela foi endemonizada. é, E aí eu tive que, por minha conta, correr atrás para entender realmente o que que tá, o que que é a religiosidade de matriz africana, sem ser esse disse-me-disse do dia a dia, do vai fazer uma macumba, vai fazer mal, não, menino, porque esses e o negócios mais. de esses negócios de candomblé. Uma vez que Nossa, você mexe, a sua vida atrasa. Quem é que nunca ouviu falar isso? A assim vida vai mesmo. desandar. É até Depois engraçado, que né? abre, Porque fecha. bem, Já ouvi falar bem, isso, assim. Depois que abre, não fecha. Aí depois. eu quero fazer Hum, uma pergunta, que é o seguinte: como a gente tem essa cultura, esse preconceito no Brasil envolvendo as religiosidades de matriz africanas, né, que endemonizam, falam que tem um aspecto sombrio, do mal, e que às vezes conectam esse sentido do mal diretamente com a questão da incorporação, e que colocam essa questão metafísica, essa questão do divino, da espiritualidade, do contato com os orixás, como uma patologia, né? hum. Como se você incorporar, ter visões, ter premonições, fosse uma coisa de origem patológica. Esse, às vezes, é o discurso. Então, como é que dentro da ritualística, da religião, a gente pode entender o que é de fato religião, né? E não a manifestação de ordem médica, digamos assim. É. Aí eu queria que você me explicasse um pouco para todo mundo, né? Para quem está presente aqui, o que é um xirê? Quais são os elementos de um xirê? O que é um xirê? Jéssica, eu vou falar para você uma coisa. Muita coisa dentro do candomblé é dia a dia. Eu via da minha avó, Roxinha, né? Via da minha avó, avó de santo, né? Avó Carnal, assim. O candomblé é todo aprendido. Não existe um livro, não existe nada escrito. É tudo na oralidade.
Então, tudo é aprendido na base da oralidade, que eu passo para os meus filhos, que eu aprendi com minha IA. Eu passo para os meus filhos que eu aprendi no meu dia a dia sendo chibita de candomblé, chibita de terreiro. Para quem sabe o que é chibita de terreiro é aquela pessoa que chega no dia primeiro no terreiro e a última a ir embora. Então, eu fui chibita de terreiro, né? De sair para o trabalho, ir para o terreiro, sair de madrugada e trabalhar e voltar para terreiro de novo. Então, isso é ser chibita. Então, um pouquinho, né, que eu aprendi do meu aprendizado foi assim, é dentro de terreiro. Então, a questão dessa incorporação, isso aí só você estando dentro para poder você sentir o que é. Porque não tem como explicar. Até porque cada um tem uma dor de barriga diferente do outro. Né? Então, cada um tem uma tremedeira diferente do outro. Tá? E o xirê, a gente faz xirê normalmente, pelo menos na minha casa de santo, que hoje tem tanta modernidade dentro do candomblé, que a gente tem até medo de falar assim, o xirê simplesmente é uma roda de orixá, onde quando começa o candomblé, eu aprendi assim, desse jeito, canta para todos os orixás, de Exu Oxalá, para a abertura do templo, do terreiro, né? Vai começar o candomblé, ou saída de santo, saída de jaô, obrigação de tempo de santo, de fim de santo. A gente faz primeiro o xerê, canta para todos os orixás, convida esses orixás todos a estar participando desse xerê, pedindo proteção, pedindo tudo de melhor para o terreiro, para o axé, tá? E aí sim, aí começa todo o festejo do terreiro. A gente invoca todos os orixás. Nesse momento de abertura do xirê, ninguém recebe santo, é a abertura do xirê, a gente está invocando os orixás como se estivesse esquentando a casa, abrindo o terreiro para poder os orixás que tiverem que chegar e ficar tudo perfeito. Entendeu? Mas voltando lá, só um minutinho, que eu gosto de falar. Não gosto de falar, não, mas quando deixa eu falar, eu falo pra caramba. Tá contigo. A questão da incorporação, vou ser sincera para você, é muito mágico. Ainda mais quando você fica sem imagem, sem som. Você chega nesse nível de não escutar, nem ver nada. Isso aí é o ápice de qualquer médium dentro do terreiro. Então, quando você chega nesse estágio, simples, aí tá legal, tá bom pra caramba. Mas é tudo muito mágico, é muito visceral, sabe? É uma energia que você não... De ficar assim, olha, tá vendo? Tremendo. Sim, só de falar neles, é isso. É ficar gelada, ficar o tempo todo assim, sentindo essa energia. Né? Então, a gente diz que é o sinal de que o orixá está bem perto de você, quando você tem esses sintomas, assim, aquele friozinho no estômago, sabe? Aquela vontade só de ficar sentado, de não querer, aquela tremedeira que dá. E são os princípios básicos. E depois é uma energia que te toma que quando você acorda, parece que você estava fazendo uma viagem, como diz Caetano Veloso, transcendental. Antes de eu abrir para as perguntas, para quem está aí, Vem ela. Também, eu queria, na verdade, só perguntar, porque o tema do Interfaces é arte e saúde mental. E tem coisas que às vezes a gente desconhece com relação à arte que são de origem do candomblé. Por exemplo, hoje, para uma pessoa da minha geração, que vê as escolas de samba, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando eu penso em escola de samba, eu que morava em Santa Teresa, na descida ali do Catumbi. Então, ao que vem na minha memória é supermercado de Guanabara, camarote de cerveja, aquele padrão de rainhas de bateria, que nem sabem as histórias direito da escola de samba. Eu não estou querendo aqui fazer julgamentos, Sim, eu mas tô assim, entendendo, eu falando tô de uma entendendo. realidade que eu enxergo. É, e recentemente, eu, com muita humildade, confesso que recentemente eu fiz um filme com o Ailton Graça, que está até com uma escola de samba que ganhou o Carnaval de São Paulo esse ano. E o Ailton Graça estava contando que, na verdade, as escolas de samba, elas nascem dentro do terreiro, né? E cada escola
Todas elas, a maioria. De sua bateria, o ritmo da bateria da escola, ela tem a ver com o ritmo do seu patrono, que seria o orixá Isso daquela aí. casa, né? E a gente às vezes desconhece essas histórias. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação da arte dentro do candomblé, né? Porque são muitos aspectos que, mesmo para quem não é da religiosidade do candomblé, é que nós, enquanto brasileiros, bebemos, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse legado. Isso. É, 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 eu sou gestora do Centro Cultural Pequena África há 13 anos, aqui na região portuária do Rio de Janeiro. Trabalho e moro aqui, né, na região portuária, que está um frio, gente, vocês têm noção, o frio que está Pedra do aqui. Sal. É, é. E há 13 anos, quer dizer, há 20 anos, o Rubem Confetti, não sei se você conhece, o Rubem Confetti foi o mentor do Centro Cultural Pequena África. Ele que idealizou recontar um pouco da história da região portuária através do samba, né? A gente, onde foi o lugar onde teve os grandes sambas, né? Composto, onde foi pensada a escola de samba, as escolas de samba, onde foi pensado onde os grandes compositores se reuniam, que é a Pedra do Sal, né? E a gente tá aqui no espaço, aqui no Jardim Suspenso do Valongo, já há 6 anos, a gente ensinou a sessão do espaço, e a ideia do Centro Cultural Pequena África era essa, a gente contar, recontar um pouco dessa história do samba, do nascimento do samba, né? Porque é a grande manifestação popular do mundo, né? Que são as escolas de samba. Então, eu, como radialista, né, que eu trabalhei com samba minha vida inteira junto com o Rubem Confetti, então, acompanhava muito, fazia muito trabalho na escola de samba, e a gente percebia que era um grande terreiro. Se vocês entrarem nos caras, daqui as pessoas não percebem. Você entra na, casa, na escola de samba, você vai ver um quarto de Exu. Toda ela tem. E ai dela se não tiver. Não tem escola de samba evangélica, caramba. Porque é o grande terreiro. Você vê que a escola de samba tem sempre um meio ali, ou tem a coroa da escola, ou tem a gente chama de itoto, que é o axé. É um terreiro. Antes antigamente tinha muito isso de fazer samba de terreiro dentro da escola de samba. Que o Uhum. samba a partir do alto era feito dentro da escola de samba. Claro que as coisas vão acabando, né? Os mais velhos vão indo embora, então essa tradição vai se perdendo. Então, toda escola de samba tem um compromisso. A maioria, cada um com um orixá, com um exu, aí fica a cargo de cada dirigente, cada nascimento de cada escola daquela. Então, a gente tinha essa preocupação, a gente, Centro Cultural Pilaco, da gente preservar isso, essa história, sabe? Essa história do nosso samba, essa história das nossas passistas, mas das nossas passistas da favela mesmo, sabe? Da comunidade, sabe? As neguinhas lá do morro, da periferia, da comunidade. É isso que tem que trazer para gente. Sabe? E recontar, e contar com maestria, onde as maioria das baianas de escola de samba são mães de santo. Uhum. A maioria das senhoras que vão já não tem mais estrutura para usar a baiana, que pesa muito, eu sou baiana de escola de samba, eu sei como é, que pesa pra caramba, coloca um lugar especial para elas estarem. As cozinheiras das escolas de samba são iás também. Então, o terreiro está presente ali, em todos os cantos ali. Então fica muito fácil eu chegar uma rainha das candongas lá, dos negócios lá, botar lá aqueles letreiros maravilhosos, mas elas não levam grana daquilo ali, não. Ninguém leva grana daquilo ali, daqueles patrocínios. E normalmente, até a gente estava com um projeto, eu e o Rubem, da gente fazer com que os compositores de escola de samba mesmo, né, que tem as alas de compositores, tivessem um apoio financeiro, que até ter a escolha de samba, a pessoa concorrer, e a pessoa às vezes não tem condições financeiras de se manterem
São vários fatores, né? Mas que o terreiro é inserido dentro do samba, o samba é inserido dentro do terreiro. A Tia Seato já fazia isso com maestria lá 200 anos atrás, né? Na casa dela de Cômodos que tinha, ela fazia capoeira, ela fazia o sarau e fazia as rodas de samba, né? Então, o samba vai estar sempre no caminho da gente. E é uma coisa também que incomoda muito, né? Incomoda muito. Então, querem acabar de qualquer maneira. Todo esse entretenimento que é popular, gratuito, que você pode ir, o preto pode ir, ficar na esquina bebendo a cervejinha dele, bebendo a cachaça dele e ouvindo sambinha da porta da escola de samba, que é gratuito isso, né? Então até isso estão querendo tirar da gente. Mas enfim, a gente vai, nós somos resistência sempre, né? Vamos ser sempre. E Tem muitas se não conseguir, coisas. as outras Nossa, gerações tanta que coisa vierem, para conversar. Eu quero tem. Isso aí é papo, minha filha, para até 2090. Eu quero abrir para as perguntas para as pessoas. Eu já tenho uma pergunta que foi encomendada ontem que eu quero fazer, mas eu tenho mais uma questão que eu quero te perguntar, que é como mulher, né? Mulher, negra, mãe. Eu vejo assim, primeiro um comentário. Eu vejo que toda essa desarticulação, toda essa perseguição que a gente sofre, tem a ver muito também com o nosso poder de coletividade. O nosso poder de coletividade, enquanto povo preto, ele é muito grande. E o que eu vejo que a gente perde nessa desestruturação que às vezes acaba acontecendo, né? Por conta dessa perseguição, é que, por exemplo, hoje você fala, as crianças têm TDAH, tem não sei o que lá, uma hiperdiagnosticalização das crianças, por exemplo, para poder dar remédio. Só que eu fico pensando nesses sentidos comunitários, que, por exemplo, quando a gente vive em comunidade, a gente dá conta melhor. Por exemplo, eu não acredito que um casal possa dar conta de uma criança sozinho. Agora, na quarentena, eu estou vendo bem isso, assim, é bem complicado. É, eu acho que filho, por exemplo, não é coisa de casal. E quando a gente está no terreiro, que a gente está no candomblé, por exemplo, para mim aqui em São Paulo, né, que estou longe da minha família da Bahia, a capoeira. O Cícero, ele sempre vai para a capoeira com a gente. Ele está ali no meio da roda. No dia que tem a foché, eu levo. Ele convive com as outras crianças. Ele aprende as ladainhas. Ele tem 2 anos, gente. Ele já canta umas 3, 4 ladainhas. Outro dia eu estava cantando os afoxés de Mestre Mo, ele canta comigo, ele toca o atabaque. É muito mais rico do que botar na frente de uma televisão, dar açúcar, depois falar que a pessoa está muito, diagnosticada. muito. Então, assim, que eu acho que a gente perde. Eu queria te perguntar, para encerrar e poder abrir para as perguntas, se você sente que para a gente, enquanto mulher, a perseguição ainda é maior, né? No caso você, por exemplo, que é Ialorixá. Nossa, essa perseguição, ela é tão engraçada. Não que a gente se acostume, eu não me acostumo com isso, mas vou me adaptando a algumas situações. Que eu digo que sou mulher negra, periférica, gestora de uma instituição que, nossa, que só na resistência vem para tocar há 13 anos, e mãe de santo. Não, enquanto tá como gestora, tá bom, mas quando fala mãe de santo, é uma é complicado, é complicado, é complicado. Hoje não muito, sabe, Jéssica? Hoje não muito não, porque a gente eu tenho uma postura, que essa postura minha é única, então e eu tenho outras coisas a pensar do que ficar cultuando esse tipo de coisa na minha cabeça, mas incomoda. Incomoda e você e a pessoa incomoda, né? Porque a gente acaba sendo múltipla. A gente acaba sendo até o que a gente não é, até o que a gente não quer. Porque a própria condição que eu tenho hoje enquanto gestora e essa movimentação também de ir, voltar, fazer, acontecer, você está em todos os polos, né? Mas isso vai acontecendo, não que você fique fazendo gráficos diários, dizendo quero estar aqui, não. As coisas vão acontecendo. Então existe um certo incômodo mesmo de eu escutar assim, nossa, que mulher é essa?
Quem é essa mulher? Eu sou Celina, né, gente? E você tem que ficar se explicando quase que o tempo Uhum. inteiro quem é você e a que você E veio. provando, né? Nossa, eu acho que o provar é E que prova. pior. O provar é pior, porque quando você. Porque, sabe o que mais me incomoda? É porque quem está no meu dia a dia sabe quem sou eu. Quem está no meu dia a dia, quem está no terreno. Por exemplo, eu estou com o meu axé hoje em obra há 3 meses. Que a minha irmã está cuidando lá, fazendo as coisas lá, e eu estou aqui no meu apartamento resolvendo outras coisas. Não pode sair, né? Estou no risco, hipertensa, tem diabetes, cacete A4, então tem que ficar quietinha, bonitinha, né? Então já fica as pessoas especulando como que ela está fazendo aquela obra, como que está fazendo isso, como que... Nossa, você tem que ficar explicando todos os dias. Aqui você veio, ó, banca o Big Brother, fica o dia inteiro comigo. Isso é muito ruim, que cria um desgaste, sabe? Cria um desgaste Aham. muito grande. Mas aí a gente liga o F lá e vambora. Aí eu vou aproveitar para fazer a minha última pergunta e abrir para as perguntas. Então, quem tiver pergunta, vai mandando aí, porque a gente já vai Tá. encerrar. Esse é o Interfaces, Ai, Arte e Saúde Vinícius, Mental. beijo. Um monte de filho, seu presente. Agradeço Tá, muito a menina. presença. Eles estão, ó, Vinícius, meu afilhado. Nossa, Cadu Pascoal, maravilhoso. Beijo, beijo, beijo. Eles são impossíveis. São minhas dores Pedro, de cabeça. Minhas dores de cabeça diária. Mas eu os amo muito. Que é um exercício também, né, Jéssica? Porque se não tiver é. essas demandas, como que eu vou exercitar meu lado de Elorixá? Não tem como, né? Ó, tem Hum. duas perguntas. Uma que a Diana está perguntando agora, Diana Ah, beijo pra Coker. Diana, beijão, saudade dela, do Rafa, do Vicente, saudade. Ela é a nossa próxima convidada, Diana Ah, Coker, não perco, coordenadora por pedagógica nada, do não curso perco. do Rosário. Semana Tá que lá vem no ela vai estar aqui perrengue, comigo tá ali para na conversar. resistência também. Super, Tá lá na, super. tá ali na resistência também, meu filho. Ai. Diana está perguntando, tem duas perguntas que são parecidas, né? Uma que foi encomendada ontem e essa da Diana, que é como é que a gente pode fazer para se conectar com as práticas que são de matrizes do candomblé? Como é que a gente pode fazer para se conectar com as práticas do candomblé nesse período de quarentena? Né? As pessoas não estão indo para o terreiro, estão nas suas casas. Quais são as práticas que dá para fazer? O que Sim, até para aliviar também a mente, aliviar o corpo, né? Olha, eu tenho, sabe, Jéssica, orientado muitos filhos e as pessoas que vêm jogar, que jogam comigo a trabalhar através das ervas mesmo, né? Que eu tenho um projeto chamado O Poder das Ervas com a Mãe Cília de Xangô, e que eu tenho Uhum. atravessado oceanos aí com esse projeto que é bem bacana. É banho de ervas, chazinho, para poder dar uma tranquilizada mesmo na cabeça e no corpo. É o primeiro passo. O primeiro passo é esse, é se proteger através das ervas. Entendeu? Erva para acalmar, para limpeza mesmo. Depois eu mando para você aí as ervas aí e você vai passando pro pessoal. Tá bom? Tá bom. A Ervas outra pergunta da para limpeza Diana mesmo, tá? Para limpeza mesmo. Fala. A outra pergunta da Diana é como é que essa experiência da pandemia que defronta a gente com a doença e com essa questão da vida e da morte, né? Você falar um pouco sobre isso, essa questão da vida e da morte dentro da sua visão, né? O que é que isso nos É, traz aí? é, eu digo que esse vírus chegou sorrateiramente, e falo também, nem o maior sábio do mundo, nem o maior especialista do mundo imaginaria que isso fosse acontecer. Isso aí é fato. Então, já que está, vou falar por mim, tá? Cabe a mim, enquanto Yalorixá,